fazendo, querendo faturar mais, querendo vender mais. Só que às vezes, pessoal, isso não é só o que você precisa. Vou te dar um exemplo. Se vocês venderem mais sem ter a precificação correta, de nada adianta, às vezes você vai pagar para trabalhar. Então, muitas das vezes, claro, a gente sempre quer vender mais, sempre quer faturar, sempre quer crescer, mas às vezes tem outros caminhos também que muitas clínicas não enxergam, né? Muitos profissionais da área da saúde às vezes acham que, né, que não tem outras alternativas, outros caminhos, então as pessoas às vezes desconhecem, né, outras estratégias que às vezes são até mais fáceis de você conseguir colocar mais dinheiro no bolso, né, sem tanta necessidade de toda hora ficar recorrendo a investimentos ou reformas, né, ou contratação de pessoas, tá? Então, no caso, a ideia de hoje é, de fato, a gente falar sobre esse assunto, tá? Normalmente, também, uma coisa que as clínicas acabam esquecendo é a questão de ver a própria base de clientes. Então, o pessoal fica muito focado em trabalhar, né, com novos pacientes e esquece de trabalhar com a base também. Então, muito é isso, de você, às vezes, conseguir ser mais assertivo. Lembrando que não tem certo e errado. Eu gosto sempre de diversificar, né? Então, quanto mais canais a gente conseguir ter ao nosso favor, melhor. Da mesma forma com o seu lucro. Quanto mais engrenagens, quanto mais ferramentas a gente conseguir ter para aumentar a tua margem, para aumentar o teu lucro, para você conseguir, às vezes, pagar menos numa dental, né, gastar menos com compras, ou com impostos, ou às vezes ali com tributações, com as próprias taxinhas, né, que você tem ali na maquininha de cartão, contas bancárias, coisas nesse sentido. Então, tudo no final, se você for, às vezes, cortando pequenos detalhes, a hora que você vê, por exemplo, no fim do ano, às vezes você consegue comprar uma cadeira, né, ou fazer uma reforma, ou comprar um curso, fazer uma capacitação, ou um equipamento, só com esse ajuste, né? A gente brinca que custo é igual cortar unha, né? Você tem que sempre estar ali fazendo, sempre dando atenção, porque senão as coisas vão acontecendo, outras prioridades vão acontecendo, e a hora que você vai ver, é a tua margem que está sendo consumida ali. Tá bom? Então, acho que eu já falei demais, já dei uma introdução ali. Nath, agradeço, tá, mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de fazer esse bate-papo aqui com a gente, tá? Então, seja bem-vinda, sinta-se em casa, e agora é com você. Obrigada, Má. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, doutores e doutoras? Muito Boa prazer. Eu tarde. sou a Nathalie Dantas, eu sou executiva aqui na Shield Bank, e a gente fez uma parceria muito legal com a Prospecta. Até agradecer ao Matheus de novo aí pela parceria. E vocês estão sempre em boas mãos, né? Então, eu fiquei super feliz que o Matheus conseguiu fechar essa parceria com a gente. E como ele estava falando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de eficiência tributária. Talvez não seja um assunto tão assim para a questão de clínica, mas que vai conseguir abrir os olhos de vocês e fazer o que o Matheus está dizendo, economia, tá? Então, eu vou apresentar a tela aqui, e eu vou apresentar quem é a Shield, como que nós podemos ajudar as clínicas de vocês, e vocês podem ficar bem à vontade para dúvidas, tá bom? Eu prefiro que a gente tenha as dúvidas por tópicos. A gente vai falar primeiro sobre a Shield Pay, que é a nossa máquina de cartão, aí a gente pode abrir para as dúvidas, e quando a gente falar sobre a Shield Bank, que é a nossa conta, aí a gente abre para dúvidas, tá bom? Espera aí que eu vou compartilhar aqui a tela. Eu te aviso daí quando estiver aparecendo aqui, tá? Tá bom. Eu desliguei a câmera para não correr risco de travar. Tá, vamos ver. Aí, começou a aparecer agora. Beleza, eu não tô vendo o rostinho de vocês, então se travar alguma coisa, vocês me falam, tá? Te aviso, tô aqui. Perfeito, então vamos lá. Bom, doutores e doutoras, eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar da Shield, tá? Mas nós da Shield, nós somos um banco com tecnologia personalizado e especializado para pequenas e grandes empresas. Nós estamos aqui em São Paulo, capital. Nosso escritório fica aqui em Moema. Inclusive, quem for daqui de São Paulo e quiser nos visitar, fica à vontade. Até porque o nosso escritório ele foi estruturado justamente para receber os nossos clientes, para ter esse relacionamento, tá? Então, basicamente, Shield, né, nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma fintech, só que uma fintech, ela tem todo o direito de escolher para onde que ela quer caminhar, e nós escolhemos caminhar por meio de pagamentos. Então, hoje a gente tem a Shield Pay, que é a nossa máquina, e a Shield Bank e a parte de investimentos também. Então, basicamente, né,
a história da Shield é o seguinte, a Shield, ela surgiu lá em 2018, o dono, que é o Robson, o presidente, o CEO do nosso banco, ele é um contador e advogado tributarista. Então, quando ele tinha o escritório de contabilidade, ele atuava muito forte nessa parte tributária com os clientes dele, e já era cliente de franquia e tudo mais. Então, para vocês entenderem, nós da Shield, a gente atende desde a parte odontológica, a parte médica, a lojas, enfim, a todos os segmentos possíveis voltados para empresas. Então, lá em 2018, quando ele tinha o escritório dele, ele atuava muito na parte de antecipação de recebíveis, que basicamente, sabe quando eu compro um tratamento parcelado no boleto e você parcela para mim em 18 vezes no boleto? Ao invés de você ficar recebendo em 18 vezes, sabe, ficar com aquele gap no caixa, a gente conseguia antigamente antecipar esses boletos. E assim foi indo. Então, lá em 2020, ele continuou com a participação nas empresas, e aí em 2021, de fato, ele criou a Shield, onde veio para ser um banco 100% digital e estruturado para atender pequenas e médias empresas, tá? Lá em 2022, ele trouxe aí o primeiro produto, que é a Shield Pay, e a Shield Pay, que é a nossa máquina de cartão, a gente entra como uma subadquirente em meio de pagamento. Vocês vão entender o que que é isso. E lá em 2023, pensando em crescer mais, ele trouxe a Shield Class, que é para investidores, tanto que o nosso escritório de investimento, que a gente tem na Shield também, fica na Faria Lima. Então, aqui onde eu estou hoje é a parte de contas e tudo mais, e na Faria Lima fica o escritório de investimento. Então, a gente também tem esse setor de investimento. E lá em 2024, a gente trouxe a Shield Private Bank, que aí realmente a gente conseguiu trazer um grande diferencial tecnológico que consegue ajudar o nosso cliente na ponta a reduzir os impostos dele. E aí eles vão entender como que isso acontece na prática, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mapa operacional da Shield, nós estamos bem espalhados por todo o Brasil, tá? Então, hoje a gente tem aí mais de 500 milhões em TPV, o que que é isso? Transações de cartão, mais de 183 representantes comerciais, então a gente tem representantes comerciais bem espalhados por todo o Brasil, e mais de 2 mil clientes na base da Shield Pay, que utiliza a nossa conta, e mais de 2 mil contas na parte da Private Bank. Então, a nossa ideia é que a gente possa crescer cada vez mais. Shield, gente, vem do nome escudo em inglês, porque realmente a gente foi criado para proteger o nosso cliente, o empresário ali na ponta. Ah, mas eu nunca ouvi falar da Shield. Provavelmente, vocês já ouviram falar da Auto Company, certo? A Auto Company, ela é uma parceira nossa, homologada, e a gente está finalizando a homologação com um grupo Oral Unique também. E além de ter essa parte de odontologia, a gente também é muito focado na parte de franquias. Então, a gente tem a Ana Capri, a Arezzo, a Melissa. Então, assim, não conheço a Shield, mas conheço a Ana Capri, conheço a Arezzo. Então, todos eles utilizam a nossa eficiência tributária, utilizam a nossa máquina e utilizam a nossa conta. E aí vocês vão entender o porquê que eles utilizam, tá? Aqui é uma parte mais lúdica, quando o nosso CEO conseguiu fechar a primeira rede de franquias, né, que foi o Calçados Gabriela. Aqui são as nossas máquinas, que ficam no balcão ali, e os nossos cartões, que é na parte de conta, tá? E aí, quais são os produtos aqui da Shield Bank? A gente tem a Shield Pay, a Shield Bank, no caso das contas, os investimentos e a parte de benefícios. Vamos falar agora sobre a questão de inteligência tributária que está dentro da nossa Shield Pay, que é a nossa máquina de cartão, né? Então, assim, como que a Shield faz isso? Vamos lá, voltando para a parte da Shield. Como nós somos uma empresa de tecnologia, nós estamos dentro da homologação, onde a gente tem que ter arranjos de pagamentos personalizados, tá? E aí, o que acontece? Dentro de nós aqui da Shield, nós temos um arranjo de pagamento fechado, porque nós somos uma empresa de tecnologia. Então, basicamente, tudo que você transaciona dentro da nossa máquina e dentro da nossa conta, nós, por sermos uma fintech e estarmos dentro de um regulamento de arranjo de pagamento fechado, nós nem podemos mostrar o saldo que você tem ali na nossa conta e o que você transaciona na máquina para a Receita. Então, basicamente, assim, tudo que você movimenta na nossa conta e movimenta na Receita, ou, perdão, movimenta na máquina, não é visto saldo pela Receita. E aí é onde vem a questão do escudo. Então, aqui nós somos a Shield e aqui embaixo são os nossos clientes. Então, a gente consegue dar liberdade para o nosso cliente de fazer a gestão do tributo dela. Então, como que vocês fazem isso? Vamos falar sobre a máquina.
Hoje, eu vou pegar a clínica do Matheus, tá? Hoje o Matheus utiliza a GetNet ou, sei lá, Stone. Essas máquinas convencionais, gente, basicamente, elas estão dentro de um arranjo de pagamento aberto. Então, todo mundo já sabe que tudo que você transaciona na máquina e tudo que você transaciona na conta do Santander, por exemplo, é visto pela Receita, certo? Tudo que você faz ali. Então, na ponta, tudo que você tem de faturamento, você teria que tributar sobre 100% daquele faturamento, certo? Ah, mas por que que o Santander, ele mostra? Porque ele está dentro de um regulamento de pagamento aberto e ele precisa mostrar, ele tem a obrigação. Nós não, como nós somos uma empresa de tecnologia, a gente pode estar dentro de um arranjo de pagamento fechado, no qual a gente não precisa mostrar e nem podemos, vai contra o nosso regulamento, mostrar o saldo do que os nossos clientes estão fazendo com a máquina e com a compra. Isso significa que a Receita não sabe que você está com a gente? Não, a Receita sabe que a clínica do Matheus utiliza a nossa máquina, a Receita sabe que a clínica do Matheus utiliza a nossa conta, mas o que ela não sabe? O saldo. Então, basicamente, vocês ficam protegidos aqui dentro. E aí que entra a parte da redução da bitributação, porque aí a gente faz com a nossa tecnologia que vocês consigam tributar somente sobre o lucro real de vocês e não sobre as despesas. O que que é isso? Hoje, uma clínica que tem essa dor de pagar imposto excessivo é porque ela sofre a bitributação. O que que é isso? Quando você paga imposto 2 vezes sobre a mesma venda. Vamos colocar um exemplo aqui. Então, eu fui na máquina do Matheus ali, que utiliza a Stone, por exemplo, e vou passar uma venda de R$ 1.000. Passei meu cartão ali de R$ 1.000. O Matheus, quando for receber, já vai receber 900, porque teve o desconto da taxa. Só que se ele for lá do Simples Nacional, por exemplo, basicamente, e se eu pedir nota para ele, claro, basicamente o Matheus teria que tributar sobre os R$ 1.000. Só que a gente sabe que o Matheus não tem um lucro de R$ 1.000. Qual seria o lucro do Matheus? De R$ 900, ou até menos, se ele for precisar fazer algum repasse para algum aplicador ou comprar algum insumo. Só que aí que tá, quando vocês usam uma máquina convencional, vocês têm a obrigação de ter que pagar imposto sobre 100% daquela venda. E aí é onde vai acumulando, é onde eu vou pagar muito imposto, porque eu estou pagando imposto sobre em cima de imposto. Só que, na verdade, eu não deveria sofrer a bitributação, inclusive ela é proibida no Brasil. Aí eu deveria pagar imposto somente sobre o meu lucro real. Aí é onde entra a Shield, é onde entra a nossa inteligência financeira, que é para isso que foi criada a Shield, para trazer a inteligência financeira para os nossos clientes. A gente está aqui reforçando muito bem, tá? A gente quer que o nosso cliente pague imposto sim, só que de uma forma inteligente. Aonde que ele vai pagar imposto? Somente sobre o lucro real dele e não sobre as despesas. E aí, como é que acontece na prática com a máquina da Shield? Lembra que a máquina, ela está dentro do arranjo de pagamento fechado que nós, Shield, temos, certo? Então, vamos lá. Nós somos uma intermediadora, então, nós podemos ter esse arranjo de pagamento fechado. Então, vamos lá. Eu fui na clínica do Matheus, passei meu cartão na máquina da Shield no valor de R$ 1.000. Esses R$ 1.000, o Matheus vai ter que repassar R$ 300 para o médico aplicador, para o dentista aplicador, um exemplo, tá? Dentro da nossa máquina, nós temos mais 2 tecnologias que a gente chama de split de pagamento e split de recebíveis. Então, no Dash da Shield, vocês podem cadastrar os fornecedores de vocês, a comissão de vendedora, você pode cadastrar também o médico parceiro que vai participar daquela cirurgia que você tem que repassar o valor, e aí você consegue utilizar dos splits para ter essa gestão mais eficaz, né? E ficar na sua conta somente o valor de fato. Então, vamos lá. Passei lá os R$ 1.000, splitei para o médico Matheus aqui, que ele vai receber os R$ 300 dele. E o que vai ficar na conta da Shield? Somente os R$ 600. Aonde que eu vou pagar imposto? Sobre os R$ 600. Então, aqui eu já vou economizando. Então, imagina, a cada venda eu puder já reduzir a bitributação. Vai ser uma maravilha no final do mês, certo? Então, essa é a tecnologia da máquina da Shield. Ela te livra da bitributação. Então, nós falamos que a gente até dá a experiência do lucro real para o cliente do Simples Nacional. Para a gente ir para outra parte, vocês conseguiram entender a diferença? Fiquem à vontade, tá, gente? Depois também podem me chamar no particular, a gente conversa individual, mas assim, fiquem à vontade para dúvidas nessa parte aqui.
Só para contribuir, Nath, assim, pessoal, só para vocês entenderem, pensa que toda venda que vocês fazem, tá? Principalmente para quem trabalha com dentistas prestadores. Então, por exemplo, dentro da clínica de vocês tem diversas especialidades, né? Então tem Sim. clínico geral, tem implantes, tem aparelho, tem diversas especialidades. E aí, normalmente, vocês pagam esses prestadores. A clínica hoje, ela está sendo normalmente bitributada. Então, você está pagando imposto em tudo. Você está pagando imposto quando você paga aquele profissional, você está pagando imposto quando aquele paciente te paga e você paga o profissional. Então, o que, que eles basicamente propõem? Como se fosse um atalho para, em vez de você ficar pagando esse imposto, que deveria, na verdade, estar sendo pelo profissional, pago pelo dentista prestador, então eles basicamente criam esse atalho. Entendeu? Então imagina que cada venda que vocês fazem hoje, vocês, dependendo da tributação que vocês estão trabalhando, vocês estão pagando mais do que deveria. Por quê? Porque tá indo na conta de vocês e depois vocês ainda pagam para o dentista. Nesse caso, com o split, entre outras alternativas, eles colocam um atalho para justamente não acontecer isso. Entendeu? Então fica muito mais, a sua margem, né, fica mais líquida nesse sentido, porque você para de ficar pagando imposto que não era para você estar pagando esse imposto. Quem deveria estar pagando são outras pessoas e não vocês. E isso, gente, é muito comum em grandes empresas, tá? Exato. Clínicas, qualquer empresa, na verdade, que trabalha com uma movimentação grande, se você for ver, por exemplo, no fim do mês, até mesmo no fim do ano, a redução que isso gera é gigantesca, porque é literalmente em cada venda que você transaciona, você paga mais do que deveria. Entendeu? Boa, Nath. Exatamente, perfeito, exatamente isso. Então, é por isso que a gente vem com essa tecnologia, né? A gente tem o que a Stone não tem, por exemplo, tá? Então, imagina como o Matheus falou, a cada venda você está reduzindo o imposto ali. Então, de novo, reforçando, aqui a gente está para ajudar a clínica a pagar imposto, sim, mas de uma forma inteligente. Como? Pagando somente sobre o lucro real dela e não sobre as despesas. Então, vamos dar sequência aqui. Continuando com a parte da máquina, essa aqui é a nossa máquina, bem bonitona. Ela tem todas as funções de uma máquina comum, tá? Então, a gente aceita todas as bandeiras, tem débito, crédito, a gente parcela em até 21 vezes, né? Eu sei que para a clínica é super eficiente. E o pagamento para vocês é no dia seguinte. Então, se eu passei meu cartão hoje, amanhã ele cuida na conta da clínica, que seria a conta da Shield Bank, tá? Então, tem todo o suporte humanizado, tudo certinho, tudo para trazer a melhor eficiência para vocês. Agora, nós vamos falar sobre a conta da Shield Bank. Então, vamos lá, gente, são 2 produtos, tá? Nós temos a nossa máquina, que te ajuda na redução de impostos, na questão da bitributação, e nós temos a conta. Mas, assim, são 2 caminhos que vocês podem ir. Tem cliente que ele prefere utilizar só a máquina porque ele quer ter somente a tecnologia dos split. Ele pode? Pode, não tem problema. Só que aí ele não vai ter eficiência, porque não adianta você receber na nossa máquina e não adianta você receber do seu cliente na nossa máquina e a gente pagar vocês na conta do Santander que tem um arranjo de pagamento aberto. Você não vai ter nenhum tipo de eficiência, você só vai utilizar a tecnologia. Mas é uma opção do seu negócio, você até pode. Tá? Ah, mas eu não quero utilizar a máquina de vocês, eu quero utilizar a máquina da Stone porque tem uma taxa boa, mas quero que pague na conta da Shield Bank. Pode? Pode também. Aí você também consegue ter a questão da eficiência, mas o ideal seria você usar os 2 produtos. Então, nós já falamos sobre a máquina, então tudo que você transacionar na nossa máquina, cai na nossa conta Shield Bank, para que você consiga ter a eficiência tributária. Aí precisamos entender o porquê. Nós vamos falar, então, agora das nossas contas Shield Bank. Nós somos um banco, então nós temos a parte de máquina e nós temos a parte das nossas contas, que são especializadas para cada tipo de necessidade do nosso cliente. Nós já falamos sobre o arranjo de pagamento fechado, que é o que a gente é aqui. A mesma coisa da conta, gente. A nossa conta, basicamente, ela também tem essa questão da eficiência. Ela é uma conta bancária normal, assim como a do Santander. A gente tem o nosso aplicativo, depois vocês podem até pesquisar no Play Store ou no Google Store lá, Shield Bank, vocês vão ver. Então, ela é uma conta nominal, então isso te traz total segurança, né? É importante que a conta esteja no nome da empresa ou no nome do responsável ali. Ela é uma conta de meios de pagamento.
tá? Então, você vai utilizar essa conta para fazer recebimentos e pagamentos. Então, ela é uma conta que você consegue gerar Pix, gerar boleto, enviar Pix, receber Pix, tudo certinho ali. A única diferença nossa para o Banco Santander, sabe qual que é? Na entrada de valor. Então, quando você recebe o valor na nossa conta, seja do que você vendeu na máquina, e seja do Pix que o paciente vai te fazer, seja do boleto que o paciente vai te pagar, é na entrada. Então, nós da Shield não informamos o saldo para a Receita do que você está recebendo na conta Shield. Aonde que é informado o saldo, gente? Na saída, que na verdade nem somos nós que informamos. Sabe quem é que vai informar? O Santander. Então, a gente vai falar agora sobre o nosso simulador, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Deixa eu abrir aqui o simuladorzinho. Mas, vocês estão vendo o simulador? Não, ele está aparecendo ainda no arranjo de pagamento. Peraí. Você vai ter que compartilhar de novo. Peraí que eu vou compartilhar de novo aqui. Tá. Te aviso. E aí, pessoal, assim, o arranjo aberto, o arranjo fechado, assim, para não ter uma sensação errada, mas eu tô sonegando, isso é legal. Gente, vou te dar um exemplo, tá? Sim, é totalmente legal. Isso aqui a gente está falando de estratégias de tributação de eficiência tributária. Existem vários cases disso, mas vamos pegar, por exemplo, existe uma marca bem famosa, estava aparecendo, tá, Nath, o simulador? Sim. Marcas bem famosas, por exemplo, daqueles bombons, sabe? E aí o simples fato daquele bombom mudar a embalagem parou de pagar imposto. Né? Teve também uma marca bem famosa de lanche aí, que também no milkshake que eles faziam era com um ingrediente lá. O simples fato deles começarem a usar outro tipo de ingrediente já pagava menos imposto. Então, na verdade, isso são só estratégias que você, no caso, usa para pagar aquilo que é, de fato, devido a você, que cabe a você. Hoje, no caso, as clínicas, o que está acontecendo? Elas estão pagando imposto, que na verdade quem deveria pagar esse imposto é o prestador, é o dentista que você faz o pagamento ali por conta do procedimento que ele realizou. Aí, na verdade, você está pagando imposto quando você paga lá o dentista, você está pagando imposto porque aquele dinheiro entra na tua conta. Então, você está pagando imposto 2 vezes, entendeu? Então, assim, na verdade, você não precisaria, né? Outro exemplo também, royalties, né? Então, por exemplo, existem muitas empresas que cobram royalties, né? E aí, basicamente, cobra royalty em cima do faturamento. Mas aquele faturamento é venda, é futuro, você não recebeu tudo, mas eles já cobram royalty em cima daquele valor como se você tivesse recebido tudo, entendeu? Então, na verdade, são alguns ajustes que você vai fazendo que no final vai aumentando muito a tua lucratividade e a tua margem, beleza? Diga lá, Nath. Exato, perfeito. Falando até para gerar mais segurança para vocês, aqui a gente tem o nosso regulatório Shield, tá? Então, nós somos um intermediador de pagamentos e nós estamos vinculados através de um contrato de instituição, tá? Então, basicamente, a gente está regulamentado pelo Banco Central. Só que como nós somos uma fintech, uma empresa de tecnologia, a gente pode ser um instituidor de um arranjo de pagamento fechado. Só que o que aconteceu? A gente criou uma tecnologia para ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes, que isso foi identificado lá atrás, já no escritório de contabilidade, que era especializado em tributação. Sabe quando, às vezes, chega no final do ano, a gente tem que contratar algum advogado especialista para reduzir tributo? Não nem vai precisar, vocês já vão ter isso no seu dia a dia durante o ano todo. Tá bom? E aí, outro ponto para trazer também mais segurança para vocês. Nós somos um grupo, então, dentro da Shield, nós temos a Cronos, você pode até pesquisar depois também. A Cronos, ela é nosso banco liquidante, e ela é ligada 100% ao Banco Central, tá? Então, ela te traz total segurança. Então, um exemplo, nossa, mas e se um dia acontecer alguma coisa com a Shield e ela quebrar? Esperamos que não, né? A gente tem que crescer cada vez mais, mas vamos supor que a Shield quebrou, um exemplo. Eu vou estar assegurado do que eu tenho na minha conta, do que eu passei na maquininha? Sim, por quê? Nós estamos ligados a Cronos, que é um banco totalmente autorizado pelo Banco Central. Então, basicamente, se acontecer alguma coisa, o que tem na sua conta, você vai poder tirar de lá e transferir para sua conta Santander normalmente. Então, assim, é uma operação totalmente legalizada e autorizada, só é uma operação diferente, tecnológica. Ok? Então, eu quis até mostrar esse regulatório para vocês saberem melhor. Mas vamos lá agora para a parte do simulador de abatimento fiscal para vocês entenderem na prática, tá? Um ponto importante, gente. Eu sei que é um assunto mais complexo e tudo mais. A cada reunião que eu faço é uma dor diferente, enfim.
Então, quem tiver interesse, pode me chamar no WhatsApp, a gente agenda uma reunião para eu entender como é que está a clínica e a gente faz uma reunião tudo certinho, tá bom? Então, eu vou estar super à disposição para ajudar vocês, para ajudar a reunião e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse simulador, que é o que eu uso com os meus Ô, clientes. Nath, não tá Oi, aparecendo, tá? O simulador tá ainda na conta fiduciária ali. gente do céu, peraí. É que daí volta lá, isso, compartilha de novo e deixa lá no simulador. Igual Tá. tava aparecendo antes. Aí, agora sim, tá? Boa. E agora, tá aparecendo? Sim, agora tá. Boa, vamos lá para a gente não demorar muito. Então, aqui, gente, é o simulador de abatimento fiscal para vocês entenderem na prática como que vocês vão ter a redução ali, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de algum cliente nosso, que ele tem aí um faturamento de 120 mil. A gente sabe que faturamento não é igual a lucro, né? Por isso que a gente paga muito imposto, porque a gente tem que pagar tributo sobre os 120, mas a gente não teve faturamento, o lucro de 120. Então, o certo era a gente não pagar sobre 120, só que se a gente não pagar, a gente sabe que fica naquele trâmite que o pessoal costuma fazer no dia a dia e que é o que precisa ser feito, porque senão fica difícil, né? Então, a Shield vem justamente para fazer com que vocês respirem e falem, ufa, agora eu estou respirando melhor, porque eu estou pagando somente sobre o meu lucro, né? E não estou precisando ficar ali basicamente sem pagar o que eu tenho que não pagar. Então, vamos lá. A gente tem o faturamento da clínica do Matheus, que é de 120. Ele vai ter uma alíquota de 10%, mas eu vou colocar 15 aqui, que é o mais comum, né? Cada negócio tem a sua alíquota, por isso que a gente faz uma reunião individual. Então, aqui nessa linha, gente, vamos colocar aqui, ele tem uma taxa de débito hoje de 0,85, porque a gente sabe que as máquinas convencionais, elas vendem o quê? Taxa. Nós não vendemos taxa, nós vendemos eficiência tributária. Então, aqui nessa linha. Então, o Matheus tem um faturamento de 120 mil, a alíquota dele hoje está de 15%, ele teria um custo tributário aí de 18 mil, que ele teria que pagar sobre os 120, só que já está errado aqui, errado o que a gente diz, né, já tem a bitributação aqui, por quê? Porque ele vai ter que pagar sobre 120, mas ele não teve o lucro de 120. E a taxa dele de débito, uma taxa baixinha de 0,85. A taxa de crédito dele, hoje, ele estaria de 2,39, um exemplo. Então, o custo de débito dele seria de 510 no mês, e o custo de crédito dele seria de 1.434. O custo total de taxas que ele teria seria de 1.944. Isso aqui somando o que ele tem no mês de taxa, que ele gastou ali, tá? Quando a gente fala sobre a taxa Shield, ou seja, qual que é a taxa da Shield? A taxa começa a partir de 1,20. Nossa, mas a taxa da Shield é muito alta. Não quero não. Meu Deus, vai ser muito alto. Aí é onde eu quero que vocês entendam. Nós vendemos eficiência tributária. Aqui você vai economizar nos seus tributos, tá? Então, a taxa da Shield fica aí a partir de 1,20 e no crédito a partir de 3%, tá? Então, vamos supor que no custo Shield débito você teria aí 720 de custo, né, por mês ali, e o custo Shield crédito 1.980, tá? Então, claro que tecnicamente aumentou porque as taxas são diferentes. Quando a gente fala do sonho tributário, o que é isso? Aqui na Shield, falando de custos, né, o nosso cliente, ele tem um queixinho que a gente cobra do nosso cliente. Isso eu já posso até abrir para vocês. Cada cliente tem a sua taxa. Aqui está 5%, mas é muito difícil ter 5%, geralmente é menos, mas cada cliente tem o seu queixinho. Esse queixinho, ele é cobrado na entrada de valores. Lembra que nós te damos o abatimento fiscal na entrada de valor, lembra? Então, nós da Shield precisamos cobrar do nosso cliente para que a gente consiga manter a operação. Até porque quem faz as declarações somos nós da Shield, nós fazemos em nome da Shield em blocos, tá? Então, cada cliente nosso tem um custo de queixinho. Então, vamos supor que a clínica do Matheus tem um custo de queixinho de 5%, tá? Claro que vai ser menos, mas é só um exemplo. Então, toda vez que ele receber um valor na conta, iria descontar 5%. Deixando claro que não é 5%, é um pouco menos que isso, tá? Então, a conta do Matheus aqui na Shield não vai ter IOF, não vai ter IR, mas vai ter o queixinho, que é o sonho tributário que a gente chama. Então, mesmo que ele tenha essas taxas aqui e essa taxa de queixinho, ele vai ter aí o custo sonho tributário dele de 6 mil, um exemplo. Mas aonde eu quero que vocês entendam? Hoje, o custo tributário do Matheus mais a taxa atual, ou seja,
isso aqui, mais a taxa dele, ele iria ter um custo em um único mês, que ele teria que pagar na prática, 19.944, tá? Se ele utiliza a máquina da Shield, mas a conta da Shield, ele já vai ter uma redução para 8.700. Então, aonde que a gente entra nessa parte aqui, da redução de imposto? Uma redução mensal que ele teria seria aí de 11.244. Isso é um simulador real, tá, gente? E a redução anual que ele teria usando a Shield seria nesse valor. Então, basicamente, a gente entra aqui, na parte de redução tributária. E aí eu até pergunto logo para vocês, faz mais sentido vocês até terem, né, uma taxa maior de crédito, porém, saber que tem tudo isso aqui de redução anual e mensal, ou faz mais sentido continuar tendo uma taxa muito baixa e continuar nessa questão de ter que pagar aí, em um único mês 18 mil de tributo? Então, é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem, e quando vocês vierem falar comigo, a gente vai entender o negócio de vocês, e a gente vai fazer as negociações e tudo ali certinho. Então, basicamente, gente, é isso, a Shield vem para ajudar o nosso cliente. Então, de novo, a gente não vai vender taxa para vocês. Ah, mas eu queria que vocês me oferecessem uma taxa de 0,90. Impossível, eu nem posso, porque a nossa taxa ela é tabelada, tá? Mas aonde que a gente entra para ajudar na questão do custo tributário? Tá bom? Basicamente é isso. Agora eu abro para dúvidas, fiquem bem à vontade. Deixa eu complementar aqui. Assim, gente, cada empresa ela tem o seu diferencial. Exatamente. As maquininhas de cartões, elas entram com um marketing muito agressivo, de fato, nessas taxinhas. Então, o negócio dela é taxinha. E algumas, Exato. no começo, vendia ainda a mensalidade da maquininha de cartão, vende a própria máquina de cartão e coisa do tipo. No caso da Shield, como o próprio nome já sugere, eles gostam de proteger o empresário. Né? Eles gostam de fazer um negócio para proteger aquele empresário de pagar, né, mais impostos do que deveria, entre outros benefícios. O caso das maquininhas de cartão tradicional, não é esse o negócio deles. O negócio deles é maquininha e taxinha de cartão. Pronto. Exato. Só que, por exemplo, a gente que é da área da saúde, nós temos necessidades específicas de uma hamburgueria. A gente não tem a mesma necessidade, nós temos necessidades diferentes, né? A clínica odontológica, ela tem um outro tipo de necessidade, ela tem um outro tipo de particularidade. Então, essas maquininhas tradicionais, elas focam na taxinha de cartão. Essa aqui da Shield, que por isso que eu sempre gosto de validar e testar as coisas, ver se faz sentido, se de fato isso ajuda, né? Então eu vi que, no caso, não sei para vocês, mas se alguém falasse para mim, Matheus, deixa eu ajudar você aí a reduzir teu imposto, a aumentar a tua lucratividade, eu teria, no mínimo, o benefício da dúvida de entender um pouquinho como é que funciona, né? Então, quando eu vi, eu busquei entender um pouco mais, eu vi ali na prática como foi validado, já existem outras empresas, inclusive clínicas odontológicas utilizando, falei, não tem como a gente não passar isso para frente, porque a gente está provando em números que mesmo que você tenha uma taxinha de, né, débito, de crédito, uma taxinha ali da maquininha de cartão mais em conta, né, e de fato às vezes vai ser mesmo porque esse é o negócio deles, mas lá na ponta você ainda está pagando imposto, mesmo que a taxinha, né, seja baixa, de cada transação. Então, ainda assim, você está pagando muito imposto, entendeu? Então, o negócio deles é taxinha. O negócio da Shield é eficiência, é aumentar a lucratividade. Então, mesmo que você tenha, às vezes, uma taxinha ali da maquininha de cartão um pouquinho maior, ainda assim você vai ter essa redução toda. Entendeu? Tá ali os números para você comprovar. Se você deixar aqui no comentário, se alguém se sentir à vontade, porque o exemplo que eu passei ali foi da minha clínica, mas se alguém se a gente sentir à pode vontade, fazer. a gente faz aqui rapidinho e você aproveita. Mas também, de qualquer forma, eu vou deixar o contato da Nath para vocês, que daí ela faz, a gente combinou de fazer esse diagnóstico gratuito, né, só para quem é cliente da Prospect, que daí ela vai fazer uma reunião com vocês, analisar o negócio de vocês, você vai passar os dados ali para ela, né, essa informação fica só entre vocês, e ela já vai conseguir te mostrar na prática a redução do tanto que você está pagando e o quanto que, no caso, seria, vamos dizer, o correto para você fazer essa transação, aí, esse custo tributário, entendeu? Então, assim, veja em números, né, como que no caso já reduz ali o teu imposto que você paga, né, indevido, vamos dizer assim, tá bom? Beleza? Ô, Nath, deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui enquanto o pessoal vai pegando as informações. Vamos lá. Então, assim, o split de pagamento, só para deixar bem claro para essa galera, tá? O split de pagamento, então, explica para eles como é que funciona isso.
tá? Porque às vezes ainda tenha ficado alguma dúvida. Então, sobre a questão de, por exemplo, ó, então eu tenho ali um prestador de serviço que é o dentista, e eu tenho a clínica. E aí, no caso, então, é possível, se eu configurar o split de pagamento, cada procedimento que aquele paciente fizer, já vai ali o valor diretamente para a conta do dentista, de forma, vamos dizer, automática. Então, eu não tenho necessidade de toda vez, deixa eu fazer aqui o levantamento de quanto que o dentista fez para fazer o fechamento do dia, né? E aí ir lá e às vezes pagar. No caso, a gente já consegue, fiz aqui tal tratamento, já vai para a conta do dentista tal valor. Certo? Mais ou menos isso? Isso, exatamente. Então, a gente tem as duas formas, o split de recebíveis e o de pagamento. O de pagamento é isso. Eu consigo, principalmente se eu já tenho algo mais certo, né? Eu sei que toda vez que a doutora Nathalie vier aqui fazer uma aplicação de Botox na paciente, eu já sei que toda vez eu tenho que passar para ela R$ 300. Então, eu já vou lá no sistema da Shield, deixo registrado a minha chave Pix Nathalie, né? Eu profissional, e aí automaticamente, quando o cliente for passar o cartão ali, ele já vai deixar já para registrar tudo certinho o valor e o dia que ele vai querer que faça, que no caso seria amanhã. No caso seria hoje mesmo, né? Porque aí amanhã já cai o que vai ficar de fato para o médico ali, para o dentista da clínica. Então, é tudo de sistema mesmo. Aí a gente vai ensinar como é que funciona bonitinho, isso é bem tranquilo, tá? Um ponto importante, gente, as máquinas, elas vão ser nominais também, então aquele papelzinho vai sair em nome da clínica, tudo certinho, nome do CNPJ, tudo bonitinho. E, de novo, a conta bancária é uma conta normal, toda a segurança, e ela é nominal. Isso é importante, porque existem empresas por aí que têm como se fosse o nosso produto, só que a gente chama... são contas que não são nominais, gente, isso é muito perigoso, porque se acontece alguma coisa com aquela empresa, é bloqueado o seu valor. Na Shield, não, as contas são nominais, então isso é totalmente garantia sua, tá? Outro ponto, hoje eu fiz reunião com uma clínica e ela emite quase 100% de nota, quase 100%. Ela me perguntou, Nathalie, eu vou poder continuar emitindo quase o 100% de nota? Sim, até porque a gente não está aqui para mudar o seu regime ou para falar que você vai deixar de emitir ou emitir. A gente te dá a liberdade de vocês fazerem a gestão do tributo de vocês com o contador de vocês. A gente está aqui para ajudar. Então, mesmo que você emita 100% de nota, que é o mundo ideal, né, você pode continuar usando a nossa máquina e pode continuar usando a nossa conta. Como é que funciona na prática? Aqui também a gente não quer que você deixe de utilizar o seu Banco Santander. Por quê? Santander e Itaú são bancos de relacionamento. A nossa conta é para pagamentos. Então, por mais que a gente tenha esses benefícios, a gente não tem o benefício de te dar crédito e cartão de crédito ou financiamento. Então, o que acontece? Vamos supor que você teve um faturamento de 120 mil, certo? Mas tudo que eu gerei de nota aqui, eu tive aí uns 50 mil de nota. Então, você sabe que você teve 50 mil de nota. Então, esses 50 mil, porque esse 120 mil, ele cairia na conta da Shield. Você pode receber tudo na conta da Shield. E faz todos os splits lá, de pagamento de conta, fornecedor, tudo. O que sobrou ali, desses 120 mil, sobrou 100 mil, que seria o lucro, né? Um exemplo do Não, vamos supor que sobrou 70 mil de lucro. O que sobrar de 70 mil de lucro, você vai pegar esse valor e vai transferir para a sua conta do Santander. Aí sim vai ser visto pela Receita, porque você vai bancarizar no Santander. E aí sim você paga o imposto ali, entendeu? Então, a gente não está aqui para falar para você não emitir nota e não pagar. Você tem que pagar sim seus impostos, mas de uma forma inteligente. E não a gente não está aqui também para falar, vocês não vão mais utilizar a conta do Santander, não, jamais. A gente quer que você utilize, porque você precisa de financiamento. Só que aí você vai ter lá o seu relacionamento com o banco e vai sobrar dinheiro no seu caixa para você investir em outras coisas, tá bom? Então é isso. Conta Shield, dá para receber tudo, fazer tudo certinho ali, fazer os pagamentos, o que sobrou, bancarizo na minha conta convencional e pago os meus impostos ali, ok? Dando um outro exemplo, Nath, ali para o pessoal, vamos pegar, por exemplo, aqueles dentistas, por exemplo, que fazem manutenção, ortodontia, né? Seja o alinhador, seja o aparelho tradicional, enfim. Então, esse dentista, às vezes, ele vem o quê? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Então, o que você já faz? O paciente ali do aparelho, ele foi lá, você já combina, você já sabe qual é o valor que você paga para o teu dentista. Então, você configura ali na tecnologia da Shield, já deixa esse valor certinho. Toda vez que o paciente da manutenção ali for lá na clínica passar,
automaticamente já entra para a conta da clínica o valor correto, já vai para o dentista o valor correto dele. Ou seja, você só vai pagar o imposto daquilo que te pertence. Esse valorzinho que é do dentista, que você estava pagando um imposto em cima disso, você não vai mais pagar, porque quem vai pagar, se for pagar, é lá o prestador. Entende? Essa que é a sacada, por isso que eu falei do atalho. Hoje você está pagando esse valorzinho que você paga do dentista ali, que vai para ele, e o seu ainda. Então, no montante, você está pagando muito mais do que você deveria. E o pior, o dentista lá na ponta, ele também vai pagar. Entendeu? Então, a gente está pagando muito mais do que deveria, tá? Outro exemplo também, é só para vocês entenderem. Hoje, gente, no caso, a gente falando de clínicas odontológicas e tudo mais, até isso ajuda em reduzir os extravios, né? Por exemplo, né, a gente está falando de, às vezes, um erro de fechamento, que às vezes a gente paga mais do que deveria, né? Às vezes você tem aquela insegurança, porque, por exemplo, se algumas clínicas ainda fazem tudo muito manual, aquele fechamento do dia, vamos lá, deixa eu ver quanto que o meu dentista prestador fez. E aí, às vezes, um zero errado, né? Uma coisinha errada, às vezes você tá pagando mais. E aí você não percebe na hora. Você demora para perceber quando você descobre. Dessa forma, você já fica muito mais tranquilo, você consegue dormir muito mais tranquilo, porque não tem como dar erro, só se você configurar errado. Mas não tem como dar erro, porque já vai, em cada transação que fizer, já vai o valor corretamente. Entendeu? Então não tem como isso acontecer. Então você já fica até, você ganha até essa segurança a mais de que no caso você não tem isso de tipo, meu, será que de repente está acontecendo alguma coisa? Será que de repente o pagamento está sendo certo? Até para o teu prestador também, tá? Então já fica automático, porque às vezes até na correria do dia a dia, às vezes por falta de tempo, ou precisa às vezes ter um funcionário a mais para fazer isso, né? Ou às vezes tem até que pagar mais, às vezes uma insalubridade, às vezes uma quebra de caixa, às vezes uma coisa a mais ali para um outro colaborador. Não precisaria mais disso, porque teoricamente você já consegue deixar isso tudo bem configurado ali na clínica, ok? Falei certo, Nath? Isso mesmo. Então, tem todo um sistema que ajuda o nosso cliente. Então, assim, gente, não hesitem em me chamar, vamos marcar uma reunião, porque eu sei que cada clínica aqui tem a sua dor, cada clínica tem o seu faturamento diferente, tem a sua alíquota. Ah, uma emite 100%, a outra acaba não emitindo 100%. E, de novo, quem emite 100% de nota dá para utilizar também. Quem emite só metade também dá. Melhor ainda, porque daí você vai, igual o Matheus falou, dormir tranquilo. Mais ainda você vai dormir tranquilo, né? Não precisa ficar fazendo aqueles trâmites. Se precisar, vamos fazer reunião junto com o computador também, não tem nenhum problema, tá bom? E é isso, basicamente, gente. Do nosso lado é isso. Ô, Nath, mais duas perguntinhas, só para ficar claro. Aí, por exemplo, a gente falou muito do pagamento no cartão, mas outros tipos de pagamento dá para fazer? Sei lá, um Pix também já dá para fazer isso? Não sei se boleto bancário, como é que é? Sim, a nossa conta, a gente está falando agora da conta Shield Bank, tá? A nossa conta é uma conta normal, gente. Tem o aplicativo da Shield, aí lá você consegue acessar tanto o aplicativo quanto o computador também. Você consegue receber Pix, enviar Pix, gerar boleto, receber boleto, tudo pela nossa conta. Até porque tem um grande benefício fiscal que é na entrada. Então, é até bom você receber na nossa conta. Então, o paciente vai pagar por Pix, recebe na conta da Shield, porque na entrada não está sendo vista. Onde vai ser visto? Só na saída, lá no final do mês, quando você for ver o que você vai ter que pagar de imposto, o que você gerou de nota. Então, é uma conta normal, tá? A única coisa é que é a conta que tem o queixinho. A gente não tem IOF, não tem IR, mas tem o queixinho ali. Que aí o queixinho vai variar de acordo com cada negócio, com cada faturamento, tá bom? Mas é uma conta normal e é uma conta nominal totalmente segura. Então, no boleto bancário, se eu emitir o boleto pela conta da Shield e o paciente pagar, já tem o split de pagamento? No boleto, quando você emite o boleto pela conta, quando ele liquidar, vai cair aonde? Na conta da Shield. Aí já tem um benefício fiscal porque ele está recebendo na conta da Shield. Entendi. Porque a grande sacada é, se eu uso a máquina da GetNet e uso a conta do Santander, tudo que eu estou fazendo está sendo visto. Por isso que na ponta, né, a receita quer o quê? Que você pague isso aqui. Mas aonde que eu acabo tendo meu gap? Aonde que é a minha dor? Poxa, como é que eu vou pagar 300 mil de imposto em cima de... Ó, tá vendo aqui? De 300 mil, eu teria que pagar 45 mil se eu tiver numa alíquota de 15%. Só que assim, 45 mil, eu não tive 300 mil de lucro. Então, essa é a grande sacada. Então, quando você usa a nossa máquina e a nossa conta, você vai pagar onde? Somente o valor aqui, entendeu? E assim por diante, depende da alíquota de cada um. E também, gente, como eu falei, não importa se você é simples nacional, se você é regime de caixa, se você é regime de competência, lucro presumido, lucro real, enfim, dá para atender do mesmo jeito.
Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, igual você falou, então, por exemplo, às vezes a gente teve um mês muito bom, um faturamento muito bom, e aí, no caso, você está pagando, vai pagar muito mais imposto do que deveria, né? E aí você às vezes fala, meu, foi um mês muito bom, recorde e tudo mais, mas não vi esse dinheiro na ponta, né? E hoje, cada Exato. vez mais, as clínicas odontológicas, ao meu ver, elas estão meio que se tornando um banco, porque paga as coisas à vista e recebe parcelado. E aí, ainda se você toma um susto como esse, você vai ficar nessa, né? Vai ficar, às vezes, naquela corrida de ratos, meu, nunca trabalhei tanto na vida, nunca faturei tanto, nunca vendi tanto, e parece que o dinheiro não vem, né? Então, assim, gente, Exatamente. só para a gente fazer o fechamento, então, eu daria esse benefício da dúvida, porque, igual eu falei, se aparecesse alguém hoje, né, que falasse assim, existe uma forma de aumentar o seu lucro, a sua margem, né, de forma legal, né, eu, no mínimo, daria o benefício da dúvida, né, para entender um pouquinho como que isso pode ajudar, né, no nosso negócio, no seu negócio, porque no caso, gente, a gente está falando não é de R$ 1, R$ 2, né, mas isso aí no mês já é um valor bem expressivo, né, isso aí no ano, muito mais. E às vezes é uma clínica nova que você monta, é um equipamento novo que você monta, é a tua equipe que você pode remunerar melhor, né, então isso Exato. acaba trabalhando com uma geração, com uma coisa ganha-ganha, né, fica bom para todo mundo. Ainda você vai, o governo ainda vai gostar de você porque você está fazendo certinho, você vai conseguir continuar mantendo a qualidade para o teu paciente cada vez melhor, pagar legal para o teu prestador, aumentar de repente o comissionamento de equipe, salário de equipe, e colocar a tecnologia, às vezes oferecer um ambiente melhor para a tua clínica, às vezes com uma coisa que tipo você não tirou do bolso. Era uma coisa que estava ali o tempo inteiro, você só não estava vendo. É aquele custo oculto, né, que a gente fala. Então, eu daria esse benefício da dúvida. Eu vou mandar para vocês o telefone da Nath, que tá, para quem é cliente, no caso, fala para ela assim, sou cliente prospecto e quero fazer minha simulação aqui para ver se estou pagando mais do que deveria. Aí ela vai sentar ali com vocês. Recomendo também, já que ela deu a abertura, essa reunião ela ficou gravada, então eu vou mandar para vocês também. E aí você pode mandar para o teu contador e falar assim, só para você ter mais segurança. Isso que ela falou faz sentido? Você pode fazer essa reunião comigo junto com ela? E aí vocês conversam junto, porque daí você vai ter a pessoa que sempre estava acompanhando você do teu lado para trabalhar em conjunto da sua clínica para você, no caso, ter cada vez mais eficiência tributária, aumentar teu lucro, aumentar a tua margem, né? Então, acho que seria super legal. Ela deixou à disposição para fazer essa reunião com a tua contabilidade, então não tem problema nenhum, né? Na verdade, vai ser até melhor, porque vai ficar mais fácil de explicar, né, Nath? Exato. Porque às vezes na ponta, às vezes, eu não entendo muito bem, porque é mais o computador que faz, eu entendo, porque é uma correria tão grande do dentista, né? Então já marca junto com o computador e é isso. O computador ele sempre vai querer que você emita nota de tudo, mas o computador eu falo que ele é o melhor amigo, né? Porque ele sabe a realidade do seu negócio. Então é aquilo, né? A gente sabe que infelizmente não é todo mundo que paga 100%, não porque não quer, mas é porque é muito difícil. Né? Então, aqui a gente está ajudando você a pagar sim, só que de uma forma inteligente. Mas eu espero que vocês possam me chamar, vamos conversar, vamos fazer reunião. Quem for aqui de São Paulo pode vir aqui também fazer presencialmente. E espero que a gente consiga estar juntos aí.